Porque, irmão, essas drogas não são produzidas no Rio de Janeiro. Essas armas não são produzidas no Rio de Janeiro. Por que se trata o Rio de Janeiro como se o Rio de Janeiro fosse o X da questão? Digamos assim, se a criminalidade do Rio é um câncer de pulmão, a gente tem que fazer as pessoas pararem de fumar. Então a gente tem que ver por onde que entra aquilo que causa o câncer. Tá entrando pelas fronteiras. Então, ou você cerca o Rio de Janeiro todo, ou você cerca o Brasil. Porque essas drogas, elas estão entrando principalmente agora pelo norte, né? Pelo norte e nordeste. Porque, aparentemente, o PCC tomou todas as rotas de tráfico de armas e drogas pelo sul. E aí o Comando Vermelho está encontrando muita dificuldade de trazer essas armas por lá. Por isso, eles estão cada vez mais se relacionando com o pessoal do norte e nordeste. Por isso que a gente tem encontrado cada vez mais traficantes do norte e nordeste se refugiando no Rio de Janeiro, tanto para fechar negócios, quanto para se proteger, quanto para aprender táticas de guerrilha. E aí essa guerra vai se expandindo para onde? Para a Bahia, por exemplo. A gente tem visto a Bahia ficando cada vez mais problemática. Por quê? Porque esses caras estão vindo para o Rio, fazendo negócios no Rio, porque o Rio de Janeiro, os traficantes do Rio de Janeiro precisam explorar cada vez mais as rotas de entrada de armas e drogas pelo norte e nordeste. Então essa é a relação desses caras tudo aqui no Rio, dos nordestinos, dessa força do Comando Vermelho na Bahia, essa presença grande do Comando Vermelho na Bahia, tá ligada a essa rota porque o PCC praticamente dominou a Rota do Sul. A Rota do Sul e Centro-Oeste. Caraca, irmão. Você lembra quando teve aquela situação que mataram um traficante lá? Eles botaram uma .50 numa van, abriram a van na frente do traficante e fuzilaram o carro dele? O Rafat. Isso, o Rafat. Então, a partir dali, começa a se fechar muitas rotas pro Comando Vermelho. Entendeu? Então, o Comando Vermelho ele começa a expandir os seus negócios e as suas atividades para o Norte e Nordeste. E aí eu vou jogar uma teoria da conspiração aqui, tá, galera? Percebam, é teoria da conspiração, não tem nenhum elemento fático para dizer que isso é uma verdade. O Flávio Dino, ministro da Justiça, fez uma visita ao Complexo da Maré, aqui no Rio de Janeiro. Ele foi lá e visitou para supostamente conversar com lideranças. Até aí, ok, faz parte, um político tem que conversar com lideranças locais. Me chama a atenção o fato dele entrar numa comunidade onde, se você entra sem ligar o pisca-alerta, com um carro com o vidro transparente, você vai tomar um monte de tiro. Se você entrar com 3, 4 carros pretos com vidros pretos, é complicado. Mas se justifica se um líder comunitário foi lá e falou para os meninos, olha, vai entrar um cara aqui hoje e é o cara do governo, não atira não e tal. Faz parte, infelizmente a gente sabe que faz parte esse tipo de coisa. Mas aí, teoria da conspiração, tá, galera? Deixando bem claro isso. Ele vem e visita o Rio de Janeiro. Na sequência, você tem a dama do tráfico do Amazonas, ligada ao Comando Vermelho, visitando o Ministério da Justiça para levar as necessidades dos presos, não do Comando Vermelho. As necessidades dos presos para o Ministério da Justiça. O Comando Vermelho está com dificuldade para usar as rotas do Sul e está perdendo espaço para o PCC. Existe uma necessidade de todos os governos manterem o status quo, que é o equilíbrio entre as facções, porque se uma facção cresce demais, ela ganha muito poder e pode fazer o que quiser. Então, não é interessante para nenhum governo que uma única facção domine 100% um determinado território. E aí você tem o ministro Flávio Dino entra numa comunidade do Rio para conversar. A teoria da conspiração que rola, teoria da conspiração, estou repetindo sempre, é que ele foi conversar com alguém que não poderia sair da favela. Porque a menina lá do norte, que foi do Amazonas, que foi visitar o Ministério da Justiça, ela já tinha sido presa, saiu, estava livre, não devia mais nada. Quem não pode sair da favela é alguém que, se sair, vai preso. Então rola uma teoria da conspiração de que o Comando Vermelho estaria pedindo ao governo federal para, de alguma forma, eles não perderem toda a força pro PCC. E aí, por isso que não teria uma atuação mais efetiva da Força Nacional no combate ao tráfico de drogas dentro das comunidades do Rio de Janeiro, porque se começa a bater, enfraquecer essas facções, essa facção aqui dentro do Rio de Janeiro, ela correria o risco de o PCC começar a tomar todo o Brasil. E aí, se você tem um movimento desse, uma força dessa,
a gente corre o risco de passar por um processo de mexicanização, onde você tem cidades e estados que pertencem às organizações criminosas de forma que eles fazem o policiamento ostensivo de uma via principal. Você tem cidades em outros países, no México, na Colômbia, que as organizações criminosas, vamos dizer, a título de comparação, eles circulam de fuzis pela Presidente Vargas, no Rio de Janeiro, e pela Avenida Paulista, em São Paulo. É o equivalente, assim, né? E aí, se você tem uma organização criminosa que ganha tanto espaço, não dá. Então, rola uma teoria da conspiração de que haveria um movimento do governo federal para manter um equilíbrio ainda entre o Comando Vermelho e o PCC, porque se o PCC tomar tudo, vai dar ruim. Teoria da conspiração. Cara, eu tô aqui, né, tentando entender o raciocínio, porque é muito grave, né, isso, né? Você tá me dizendo, né, eu não vou citar os nomes, vou falar de forma genérica, que é interessante para um governo, seja o federal, seja o do Rio, de São Paulo, que tem um equilíbrio de força dentro da criminalidade? Sim. Então, tipo, o Rio de Janeiro, por exemplo, a maior força criminal do Rio de Janeiro, aí vamos considerar que tem um jogo do bicho também, né? Mas seria o Comando Vermelho. Sim. E é esse Comando Vermelho, olha só, o Brasil, deixa eu te dar o papo aí, ou tu me ajuda, ou o PCC vai tomar a porra toda. É isso? É. Basicamente isso. Que isso, irmão. Porque só para deixar claro, a CPI das milícias, ela, além dessa questão de ter a milícia apoiando políticos, o que incomodou outros políticos, tinha essa questão que o avanço rápido das milícias estava tirando áreas pertencentes ao Comando Vermelho. Isso é fato. O avanço das milícias estava cada vez mais tomando áreas pertencentes aos traficantes. Isso estava gerando incômodo também. Hoje, a milícia não é a mais forte, mas em expansão territorial, ela tem o maior domínio. Em expansão populacional, também. O Comando Vermelho... Não, o Comando Vermelho tem mais. Porque a milícia tem muitas áreas que são... Que é uma rural, descampado. O rural, descampado. Entendeu? Então, o Comando Vermelho possui a maior população subjugada. Zona Norte, concentração de gente. Isso, concentração de gente. A milícia possui a maior extensão territorial. Então, as pessoas falam muito assim, a milícia hoje é a maior do estado. Não. A milícia hoje, ela tem uma maior extensão territorial, porém, ela não tem mais força. Porque, por exemplo, você vai para Petrópolis, você não tem milícia em Petrópolis. Você vai para Angra dos Reis, você vai para Cabo Frio, você não tem milícia em Petrópolis, mas você tem o Comando Vermelho. O Comando Vermelho está em literalmente todos os 92 municípios do estado do Rio de Janeiro. A milícia não. A milícia se concentra basicamente na zona oeste do Rio de Janeiro. Você tem uma parte da milícia na Baixada Fluminense. Dizem que tem alguma coisa em São Gonçalo. Eu particularmente moro lá, nunca vi. Entendeu? Eu soube dos grupos de extermínio que tinham lá. E você tem também alguma coisa em Maricá e Itaboraí. O resto do estado não tem milícia. Então a milícia não é a maior organização criminosa do estado. A questão é que se faz um circo em cima dela porque ela incomoda muita gente, atrapalha os interesses de muita gente, mas não é a maior. Então assim, mas esse equilíbrio é necessário, porque se começa a avançar muito, dá ruim. Pô, cara, mas olha o nível, cara, de coisa que tu tá falando pra gente. Não que eu duvide, né? Assim, vou deixar isso em aberto, né? Porra, o ministro de Estado, o ministro da Justiça vem pro Rio de Janeiro pra visitar alguém que não poderia sair, né? Porra, ele não precisava fazer isso, mano. Ele não precisava ir lá falar pessoalmente com o cara. Porra, não precisava. Não manda o mensageiro? Não, precisava, porque no mundo do crime existe o olho no olho. Tem coisas que precisam... Vale o que está escrito vale o que tá e vale o que foi falado. E vale o que foi falado olho no olho. Você pega o Marcinho VP... Marcinho VP, ele dá uma entrevista pro Cabrini e fala, porra, o Cabral me traiu. O Cabral tava lá no meu camarote pedindo voto. E depois veio com essa história de UPP. Então os caras estão ressabiados com o político. Eles querem conversar olho no olho. Com o próprio, né? Com quem resolve. Entendeu? Então essa teoria da conspiração, deixando sempre claro, senão depois estão vindo aí atrás de mim, ainda mais que o cara virou ministro agora. O problema não é atrás de você, né, Miquel? O problema é atrás de mim também, né? E do canal. E do canal. É você que tá falando, né? Exatamente. Ó o Glauber arregando.
Eu tô arregando pensando em vocês também, né, cara? Porque senão acaba tudo, né, cara? Entendeu? Porque volta já tá ligando pra senhora dele, o menino de 3 meses, vou ficar desempregado. Porque o que acontece? Agora virou ministro do STF. Aí eu tô falando um negócio e eu tô deixando claro, gente. Assim, são ilações que se podem fazer. Eu não tô afirmando que isso é uma realidade. Ele pode ter só ido lá visitar uma liderança comunitária, entender alguma coisa. Faz parte. Isso faz parte do trabalho de um político. Mas gera uma suspeita, gera um desconforto as coisas acontecerem dessa maneira. Entendeu? Eu quase cheguei aqui atrasado hoje porque o GPS queria que eu pegasse uma rota pelo Jacaré, pô. Eu quase cheguei atrasado no podcast hoje por causa disso. E eu, cidadão comum. Aí você imagina um cara que vai chegar com 3, 4 carros todo preto, com isso filme preto, cheio de gente de terno armado. Não dá pra você achar que isso é natural, assim. Infelizmente, não tem como. Quer ver, por exemplo, a própria situação da morte desses médicos aqui no Rio de Janeiro gerou uma repercussão e tal. Aí o que foi feito? Mandaram a Força Nacional pra cá pro Rio. Irmão, a Força Nacional é composta por policiais militares, policiais civis, policiais federais e outros agentes de segurança pública. Foram gastos até uma reportagem que saiu agora em dezembro, já estava com 2 meses de operação da Força Nacional no Rio, já tinha sido gasto 10 milhões de reais só com a Força Nacional no Rio de Janeiro e não havia sido feita até então nenhuma apreensão de arma. Poucos quilos de droga e, salvo engano, assim, 3, 5 prisões e prisão por briga, prisão por pensão alimentícia, nada de pegar um traficante de fato, pegar um criminoso real, assim, aquele que a gente tem que realmente pegar. E aí eu vejo por que isso? Porque pegaram a Força Nacional e mandaram ela para o Estado para dar uma resposta, em virtude da morte que repercutiu, mas não com a intenção de resolver de fato o problema. Por quê? Se eles vêm para cá e começam a apresentar resultados efetivos, quem é que lucra de fato? Você acha que as pessoas vão olhar para o governo federal e falar que o governo federal resolveu? Não, porque a noção da população é que segurança pública é responsabilidade do governador. Então, se começa a resolver um problema de segurança pública no estado do Rio, quem lucra com isso é o governador do estado do Rio de Janeiro. Então, a Força Nacional foi colocada aqui estrategicamente de maneira a não funcionar. A baixa quantidade de apreensões de armas, de prisões, de efetividade da Força Nacional não decorre de incapacidade, de incompetência dos militares que estão ali. Porque eles são policiais, cara. Eu tenho certeza que esses caras, nos estados deles, prendiam. Esses caras faziam o trabalho acontecer. Agora, você coloca um maluco parado na Avenida Brasil, na pista lateral, na Dutra, na pista lateral, para nego passar pelo meio. Tá visível. Aí vem o cara... O que acontece? A verdade vem um motoqueirozinho passando na frente, olhando e falando, tem blitz em tal lugar, tem blitz em tal lugar. Aí eles falam, a Força Nacional tá na pista lateral. É só vir pela principal. E acabou, e foge. Mas quem monta essa operação não sabe disso, mano? Sabe. Essa é a minha grande crítica sempre. Porque essas operações são montadas com o objetivo de fornecer uma falsa sensação de segurança. Já falei isso 1000 vezes. O objetivo não é dar um resultado. O objetivo é fazer as pessoas acreditarem que algo está sendo feito. A Força Nacional está aí. Aí o governo vai falar, investimos 15 milhões na segurança pública do Rio de Janeiro. Qual o resultado disso? Nos aeroportos, a gente teve até algum resultado. Tá? Bastante apreensão de droga e tal. Nos aeroportos, dentro dessa GLO, a Polícia Federal, junto com a Aeronáutica, trouxe muito resultado. Agora, quantas armas saíram